Vamos lá, pessoal. Então, nós vamos tratar agora de mais um assunto importante para a nossa prova da Cefaz Goiás, que é o IPVA. Mais especificamente, o benefício da redução da base de cálculo. Vamos lá. Então, veja que a redução da base de cálculo é um benefício que Goiás ele dá aos contribuintes e ele está especificamente lá no artigo 94A e no artigo 94B. Só que nós não iremos tratar dessa legislação cheia de incisos e parágrafos, nós vamos trabalhar diretamente com o nosso mapa mental, que a equipe LTE nas 7 fontes preparou para vocês para facilitar a vida do nosso aluno. Então vamos lá. O que é a redução da base de cálculo? É um benefício fiscal. É um tipo de benefício que o Estado ele dá em duas ocasiões. Na verdade, não só duas, mas nesse caso aqui em duas ocasiões. Quando ele quer fomentar uma atividade econômica com a finalidade de fomentar uma atividade econômica ou ainda para atender ali o princípio da capacidade contributiva, onde ele vai dar alguns benefícios para aqueles que têm um menor patrimônio. Então vejamos. O primeiro caso aqui é o caso que ele dá a redução da base de cálculo, onde que a alíquota do veículo ela fica equivalente a 1%. O que significa isso? Significa que a alíquota do IPVA será 1%, e não aquelas alíquotas que nós temos lá, né, de 3, 3,45 e por assim vai. Então, veja que qual o caso que ele coloca, que ele dá esse benefício? No caso onde os veículos, vamos marcar aqui para vocês, onde os veículos são destinados, vamos lá, vamos pegar aqui, destinados à locação. Essa é a finalidade do benefício da redução da base de cálculo equivalente a 1%. E nós colocamos aqui para facilitar, né, a mãozinha aqui, o contrato que o Estado está. Qual que é a condicionante? O que ele quer do contribuinte em troca? Bom, ele quer que essas empresas que locam os veículos, elas têm que ser, né, empresas locadoras, obviamente. Esses veículos eles têm que ser ou de propriedade dessas locadoras ou então também na posse, porque é comum elas comprarem um veículo aí através de arrendamento mercantil. O que é isso? É como se fosse um contrato de leasing, né? Um tipo de financiamento que o veículo ele ainda vai ficar em propriedade em nome daquela empresa que está financiando o veículo para a empresa locadora, mas a posse está aliás, a propriedade é da instituição financeira que financiou, mas a posse é da locadora, para que ela possa exercer a atividade econômica dela. Então, nesse caso, também faz sentido o benefício. Ainda, a locadora deve ter, no mínimo, 50% da receita bruta vinda de locação. Para que serve isso daí? Para que empresas aí tentando simular uma situação, simular ser uma locadora, né? Ela vai lá, bota no KNAI dela que ela tem uma atividade de locação, mas praticamente não faz isso, ou muito pouco, somente para ter o benefício do IPVA. Então, né, seria ali uma espécie de fraude ali. Então, para evitar isso aí, o legislador, ele sabiamente colocou que no mínimo 50% da receita bruta da empresa deve ser advinda de locação. A gente sabe que hoje tem locadoras que ela também faz a venda dos veículos, então essa condicionante ela é muito importante, especialmente para empresas que comercializam um veículo ou para qualquer outro tipo de empresa não se utilizar indevidamente desse benefício. E o veículo ainda deve estar com licenciamento regular, né? Então não faria sentido o Estado ele dar um benefício fiscal para uma empresa que ela não cumpre ali as suas obrigações, correto? Então, primeiro caso, redução da base de cálculo do IPVA equivalente a 1%, eu acho que a gente bateu, visa fomentar a atividade econômica de locação, tá certo? E temos um outro caso que é quando o Estado ele pode reduzir em até 50%. Então, isso que a nossa lei do Estado de Goiás ela traz para a gente. Qual a situação? Para o automóvel de passeio com potência de até 1.000 cilindradas. É o famoso carro 1.0, tá certo? E ainda com motocicleta, ciclomotor, triciclo, motoneta até 125 cilindradas. Então também é um outro caso. O que a gente consegue perceber aqui? São veículos, normalmente, que a população com a menor capacidade econômica, né? Então não são aqueles carros 2.0, 1.6 e por aí vai. Então a gente vê que, e também as motos, né? Normalmente utilizadas para quem vai trabalhar, são veículos mais econômicos, então realmente ali, é como eu falei, ele está atendendo a capacidade contributiva, está atendendo a população com a menor condição social.
E ele também, obviamente, tem as condições. Então, nossa mãozinha aqui, o contrato entre o Estado e o contribuinte. O que ele precisa fazer para que ele possa cumprir? Então, licenciamento anual regular é a primeira condição. Nos últimos 12 meses, ele não pode ter acidente derivado dos seguintes casos: negligência, imperícia, imprudência ou dolo. Ou seja, aqui não inclui o acidente onde ele é vítima, né? Então, esse caso, ele não é uma condicionante. E também, nos últimos 12 meses, sem infração de trânsito. Então, veja que são dois casos aí da redução da base de cálculo do IPVA, bem simples de entender através do nosso mapa mental, que facilitado para o nosso aluno, onde o Estado ele procurou trazer realmente um benefício para atender tanto para fomentar uma atividade econômica, também para beneficiar uma determinada categoria aí de contribuintes, tá ok? Ficamos por aqui no vídeo de hoje.